A qualquer momento que vocês queiram falar comigo, fica à vontade, tá? Eu só peço para mandar um chat pedindo atenção. Eu deixo o cantinho da tela aqui disponível para, né, ver esses chats, porque a minha saída de áudio vai ser inibida quando eu colocar um microfone aqui na conexão com o computador. Tá? Aí se alguém quiser atenção, quiser fazer algum comentário, tirar uma dúvida, a qualquer momento fica à vontade. Só manda o chat, eu tiro a conexão do microfone com o computador e a minha saída de áudio fica liberada. E a gente consegue conversar com mais fluência. Ok? Hoje, pessoal, eu gostaria de dar sequência com vocês no módulo sobre leis de Maxwell, que a gente começou nas últimas aulas, e hoje eu gostaria de apresentar a vocês a equação da primeira lei de Maxwell. Nós vimos o fenômeno que é explicado, né, que é modelado pela primeira lei de Maxwell na aula de semana passada, foi na nossa última aula, né, e essa primeira lei nos mostra, né, ou modela quantitativamente como a gente sintetiza tensão na natureza a partir de fluxo magnético variável no tempo, né? Então, semana passada a gente apresentou os experimentos que nos permitem observar de maneira qualitativa os sinais magnético, elétrico e a geometria envolvida nesse sistema. E no experimento que nós desenvolvemos, né, nós mostramos o seguinte setup. A gente pegou um ímã, né, com polo norte e polo sul. Foi um ímã de alto-falante de carro, né, o mesmo que a gente usou nos experimentos da segunda lei de Maxwell, né. Esse ímã ele tem seu polo norte nessa sapata frontal, o polo sul na sapata traseira, né, e a gente aproximou esse ímã à face de espiras e conectamos, no final dessas espiras nós conectamos um voltímetro. E a gente viu, né, que quando o ímã estava parado, né, a gente tinha liberdade de movimentá-lo aqui com uma certa velocidade, né? E quando ele estava parado com essa velocidade em 0 metros por segundo, a gente não lia tensão, né? A tensão lida aqui era de 0 volts. Vou colocar uma letra diferente aqui, V bobina. Então a tensão na bobina estava em 0 volts. Quando a gente movimentava o ímã, né, a gente estava trazendo o ímã para frente e para trás, né? Então, com uma velocidade diferente de 0, a gente conseguia perceber tensão na bobina. Tá? De onde a gente então concluiu que para existir tensão, né, tem que ter fluxo magnético variável no interior das espiras que compõem a bobina. Tá? Então, cada volta dessa de fio é uma espira, a conexão em série de várias espiras compõe uma bobina, né? E aí a gente viu aqui, ó, que
quando o fluxo magnético no interior dessas espiras varia no tempo, nós temos tensão induzida. Tá? Bom, vimos também, né, que a orientação entre as linhas de campo e a espira ou as espiras interfere no fenômeno, né? Então, esse fenômeno ele demanda fluxo magnético presente e variável no tempo, tá? Então, se a gente colocar uma espira aqui, ó, e a gente promover fluxo magnético, ou seja, a gente orientar a espira, a face da espira, se a gente orientar a face da espira ortogonal aqui às linhas de campo, nós temos tensão induzida, né? Se a gente pegar essa mesma espira e a gente orientar a face dela, tá aqui a face da espira, tangente às linhas de campo, digamos que as linhas de campo estejam passando aqui, ó, tangenciando a face da espira, tá? Nós não temos tensão induzida. A tensão induzida aqui na espira fica 0 volts nesse cenário, e a tensão induzida na espira fica aqui diferente de 0, caso exista fluxo magnético e fluxo variável no tempo. Tá? Então é uma geometria similar, né, colocando aqui alguns elementos visíveis, tá? Que campo magnético nem sempre vai ser visível. Tem um espectro de frequências, tem uma faixa de frequência que a gente consegue ver o campo eletromagnético, que é a faixa de frequência na verdade não é da luz, né? A faixa de frequência das cores que a gente enxerga, tá? Então essa é a única faixa de frequência que o olho humano consegue ver o campo eletromagnético. Aí se você vê as cores, vê a luz é um sinal eletromagnético, né? Tem um conjunto de outras frequências, outras faixas de frequência que você tem campo eletromagnético e que não é visível, tá? Celular, rádio AM, rádio FM, televisão, micro-ondas, de forno micro-ondas, ok? E a faixa e a baixa frequência aqui de ímãs permanentes, tá? Ela também cria um campo que não é visível, ok? Então eu vou fazer um paralelo aqui dos sinais envolvidos, né, com a captação de água, porque ela é visível, só para dar uma ideia com algo visível, tá? Então a manifestação desse fenômeno, né, a observação de tensão induzida por variação de fluxo magnético, ela demanda a existência de fluxo. Tem que ter fluxo entrando no interior de um caminho fechado no espaço, tá? Similar ao que aconteceria com a captação de água, tá? Se você tivesse água a uma determinada velocidade e você quisesse, digamos que a gente desenhe aqui essas linhas de campo de velocidade da água, né, e você quisesse captar água em um tubo, você tem que colocar o tubo orientado dessa maneira aqui, ó. Tá? Então a face do tubo
tem que ser ortogonal às linhas de campo. Se a gente tivesse essa mesma vazão de água, digamos em um rio, um córrego, tá? E a gente orientasse um tubo assim, tá? Ou a área do tubo, né, fosse orientada dessa maneira, a gente não observaria vazão de água no interior do tubo. Então a mesma coisa vale aqui para esse cenário envolvendo o campo magnético e o caminho fechado e o interior do caminho fechado, que é furado por essas linhas de campo. Tá? Então, para que você perceba a manifestação do fenômeno eletromagnético, tem que ser observada uma geometria na qual as linhas de campo furem o interior do caminho. Tá? Se elas só tangenciam o interior do caminho, você não observa a manifestação de fenômenos eletromagnéticos. Então, a orientação entre a superfície que recebe o fluxo e as linhas de fluxo interfere no fenômeno. Ok? Da mesma forma que a orientação entre a área de seção transversal de um tubo e a velocidade da lâmina de água interferem na vazão de água, no fluxo de água no interior do tubo. Tá? Com a mesma geometria, inclusive. Certo? Então, inicialmente a gente vai modelar essa geometria. Tá? E para isso, pessoal, a gente vai, então, definir um vetor no espaço que nos dê uma ideia da orientação de uma superfície que é furada por linhas de campo. Tá? Esse vetor é chamado vetor área. Tá? Você pode definir o vetor área para uma superfície plana, tá? E o módulo desse vetor é igual à área da superfície que ele representa. Então, se for uma superfície de 3 metros quadrados, o vetor S, o vetor área, tem módulo 3. E ele é orientado perpendicular a essa superfície. Tá? Então essa é a definição dele em módulo, direção e sentido. Ok? Se a sua superfície não for plana, né, você pode ter uma superfície curva, por exemplo, uma coisa assim, tipo uma telha de amianto. Tá? Então a gente, nesse cenário, define o vetor área para cada pedacinho infinitesimal da superfície. Então a gente marca um pedacinho infinitesimal que é basicamente plano. E o vetor área é ortogonal a esse pedacinho. E o módulo dele é igual à área da superfície associada. Então, se a gente fala em um diferencial de área, tá? E ele é ortogonal à superfície. Tá? Então essa superfície marrom teria esse vetor área aqui, ó. Já essa aqui, ó, essa outra superfície
teria esse vetor área aqui, ó. Tá? Ortogonal a ela, e o módulo dele é igualzinho à área da superfície associada a ele, tá? Então a gente vai usar, né, desse novo elemento matemático para nos dar suporte nos cálculos de fluxo magnético. Tá? Igual eu expliquei, a gente precisa ter um elemento matemático que nos permita medir a orientação entre o campo, que for uma superfície, e a própria superfície. Ok? Então a gente vai usar desse vetor área como suporte nessa modelagem. Bom, conforme a gente explicou, né, até nas primeiras aulas da segunda lei de Maxwell, existe uma ação da fonte de campo, igual no nosso caso aqui, né, tinha um ímã. Tinha um ímã aqui, polo norte, polo sul, e ele promove uma ação no espaço que a gente chama de H, de intensidade de campo magnético. Então essa é a ação da fonte de campo. O material, de acordo com as suas propriedades magnéticas, vai te dar uma resposta, que é o B, é a permeabilidade magnética, que vai ser dada pela sua permeabilidade vezes a ação da fonte de campo. Tá? Esses dois sinais são sinais pontuais, eles são definidos em cada pontinho do espaço, o B e o H. Ok? O fluxo magnético total de ímã que entra no interior da superfície já é uma grandeza macroscópica. Tá? É o total de linhas de campo que você está enlaçando no interior de uma superfície. Ok? Então, a gente precisa somar, né, o pouquinho de ímã que entra em cada ponto e somar com o que entrou em outra superfície, né, outro pedacinho da superfície, e o outro, e todas, até ter o fluxo total. Ok? Bom, como é que nós vamos fazer isso então, né? A densidade de fluxo, igual a gente mencionou em outros momentos, né, que é a resposta que o meio te dá ao campo imposto por uma fonte. Eu vou até desenhar ele aqui em outro ponto. Ele nos diz quantos Weber por metro quadrado de campo magnético estão fluindo em torno daquele ponto, uma pequena superfície em torno do ponto. Tá? Então, por isso o nome densidade, uma concentração de campo por uma região do espaço, no caso aqui metro quadrado. Tá bom? Então, se a gente de alguma forma multiplicar por uma área, né, que é medida em metros quadrados, a gente tem o ímã, quantos Weber de ímã estão fluindo naquela pequena superfície que a gente está considerando. Ok?
Só que para a manifestação de fenômenos eletromagnéticos, igual nós explicamos, né, só há a contribuição da parcela de campo magnético que fura o interior daquela superfície, né? E aí a gente viu dois extremos, né? Um primeiro extremo aqui, ó, em que o campo, o B, fura integralmente a superfície, tá? E um outro cenário onde o B, só um pouquinho, ele fura integralmente a superfície, o que significa, né, nos nossos novos parâmetros de modelagem, que o B está paralelo ao vetor área, né? Então, quando ele promove a máxima vazão de fluxo, o máximo fluxo magnético ali na superfície, ele fura a superfície de maneira ortogonal e o próprio vetor área é definido ortogonal à superfície. Então, nós vamos ter o B e o S paralelos no cenário de máximo fluxo, tá? E tem cenários aqui, ó, onde o fluxo é nulo, onde a gente vai ter aqui o campo tangenciando a superfície, né, enquanto o vetor área ele é normal à superfície, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, onde não há fluxo magnético, fluxo de 0 Weber, tá? Nós temos o campo magnético ortogonal à superfície. E no primeiro cenário aqui, ó, onde o fluxo magnético não é zero, ele é máximo, né? Pelo nosso desenho, ele é diferente de 0 Weber, né? Você vai ter o campo paralelo ao vetor área, tá? E, bom, a gente está vendo aqui dois cenários extremos, o campo paralelo à área, furando a área, né? E o campo ortogonal ao vetor área, o campo tangenciando a superfície. Ou 0 graus, né? O campo está orientado a 0 graus com vetor área, ou 90 graus. E se for alguma coisa entre 0 e 90, igual esse caso aqui, ó. Um ângulo gama qualquer diferente de 0 e diferente de 90, né? Qual que é a contribuição desse fluxo para a manifestação de fenômenos eletromagnéticos, como tensão induzida, caso o fluxo varie, né? Então, essa manifestação vai ser computada pela projeção do campo na direção do vetor área. Tá? Então, a projeção do campo na direção do vetor área seria essa componente aqui, e ela contribui para a manifestação de fenômenos magnéticos. E a outra projeção, que é a ortogonal, estou fazendo aqui uma decomposição vetorial, tá? Que é essa aqui que tangencia a superfície, ó, ela já não contribui para a manifestação de fenômenos magnéticos. Tá? Então é como se a gente tivesse aqui um B tangencial à superfície e um B normal à superfície. Tá? Bom, a única parcela que contribui, né, para a manifestação de fenômenos eletromagnéticos é essa aqui, esse B normal, né? E a componente normal do campo, né, pelo nosso desenho ali, ela vale o módulo de B vezes o cosseno de gama. Tá? Só colocar isso aqui no silencioso, só um minutinho que o dia inteiro ligam para mim, falam alô
eu falo alô, né? E aí não fala nada. Desagradável demais, tá? Bom, e aí o fluxo magnético que vai estar nessa pequena área que a gente marcou aqui em marrom, tá? Vai ser essa componente normal vezes o módulo da área. Lembrando, o módulo do vetor área é igual à própria área que ele representa, tá? Que vai ser o próprio módulo do campo que atravessa aquela área, vezes o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo entre o campo e o vetor área. Certo? Então, essa expressão está na estrutura exata do produto escalar desses dois vetores aqui, ó. Né? De onde então a gente pode dizer, né, que o ímã, pequeno ímã que fura aquela área marrom, vai ser dado pelo produto escalar do B que atravessa a área escalar com o ds. Ok? O produto escalar é usado para descrever fenômenos que são maximizados quando as grandezas envolvidas são paralelas. Né? Aqui no caso, se você tiver uma área, o vetor área está para frente, por exemplo, nessa orientação da minha mão, né? O vetor área estaria para cá, com o meu dedo, e se o fluxo estiver na mesma orientação do vetor área, nessa densidade de fluxo estiver na mesma orientação do vetor área, você tem o máximo fluxo possível, máxima vazão de linhas de campo magnético ali. Tá? Bom, se a gente então quiser saber o ímã total que atravessa essa superfície, né, ele não precisa estar contido a uma única linha de campo nessa área, ele pode estar espalhado, né, por toda a superfície. O que nós vamos fazer então? Nós vamos somar com o fluxo que atravessa essa outra superfície, essa outra, essa outra, essa outra e todas as pequenas áreas constituintes da superfície em questão. Então, o fluxo magnético total de ímã que atravessa a superfície seria uma soma, né, uma integral na superfície né, do pouquinho de ímã de cada pedacinho de superfície, tá? Do diferencial de ímã, né? Que vai ser então modelado dessa maneira. O fluxo magnético vai ser uma integral na superfície encerrada por um caminho fechado qualquer de B escalar ds. Tá? Então, dessa maneira a gente calcula ímãs em superfícies. Tá? Eu recorrentemente no meu discurso estou destacando a geometria, porque o uso dessa ferramenta intelectual demanda que seja caracterizada a geometria também. Tá? Não é só o sinal elétrico e o sinal magnético. Você tem que conhecer bem a geometria na qual o fenômeno se manifesta no espaço. Então, por isso que insistentemente aqui nas explicações eu faço menção à geometria. Tá? No caso aqui desse problema, a superfície em questão está aqui. E para caracterizar a superfície, uma superfície no espaço, você tem que delimitar um caminho fechado que encerra a superfície.
que termina a superfície, como se fosse a fronteira de um país. Ok? Daqui a pouco a gente vai usar bem esse caminho fechado. Por enquanto aqui só vamos destacá-lo na geometria do problema, tá? Bom, no caso do nosso experimento da aula passada, o nosso caminho fechado ele era constituído aqui pelo fio de cobre que implementava a espira. Tá? Então se tinha uma volta com fio de cobre no espaço que era uma espira, né? E aí a gente então promoveu fluxo magnético no interior dessa espira. Tá, então tinha nosso ímã aqui, polo norte, polo sul, e nós, ao deslocarmos o ímã, né, fazíamos com que o fluxo magnético no interior aqui dessa espira fosse variável no tempo, tá? Então a gente estava aqui, ó, na superfície encerrada pelo fio de cobre, que é um caminho fechado, né? Existia linhas de campo magnético furando aqui o interior da superfície. Então em cada ponto a gente tinha uma dada densidade de fluxo, né? Uma concentração de campo em torno daquele ponto, né? E a coleção, o total dessas linhas de campo aqui sintetizando um ímã que estava furando o interior dessa superfície, tá? E a gente viu então que nesse cenário havia tensão induzida na espira, ok? Quando a gente associou mais espiras em série, né, que era o caso da nossa bobina, se vocês recuperarem do vídeo da aula passada, né, tem várias espiras conectadas em série. E nelas, pessoal, o que a gente observou, né? Que quando a gente faz essa conexão em série aqui e mede a tensão total da associação, então a tensão total aqui do nosso sistema, esse aqui, o da nossa bobina, que é dada pela associação em série de várias espiras, né? Essa tensão em uma bobina seria dada pela soma das tensões em uma determinada espira. Ou, desculpa, pela soma das tensões em cada uma das espiras. Então seria a tensão da primeira espira, né? Até mudar aqui pode ser aqui, ó, tensão da primeira espira mais a tensão na segunda espira mais a tensão na terceira e quantas espiras nós tivermos, ok? Bom, a tensão em uma espira aqui, ela, como nós vimos, né, ela existe quando há variação de fluxo magnético, tá? Então o ímã tem que mover e o ímã tem que furar o interior da espira, tá? Então tem que ter fluxo magnético e fluxo variável no tempo. Então seria razoável a gente dizer, né, que a tensão
é dada pela taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Tá? Bom, se a gente tiver, né, igual o cenário apresentado na aula aqui, um conjunto de espiras, né, a gente vai computar aqui a variação da somatória dos fluxos em todas elas. Tá? Essa somatória dos fluxos, ela dá um conceito para nós chamado de fluxo enlaçado, que a gente vai chamar aqui de lambda. Tá? Então, o fluxo total médio ímã em uma espira, né? Porém, a manifestação dos fenômenos eletromagnéticos se dá, né, em sistemas com mais espiras pelo total de linhas de campo que é enlaçado pelo conjunto de espiras. E aí eu falo enlaçado no sentido mesmo de fazer laços. É como se tivesse o campo magnético aqui e as espiras fizessem um laço, 2 laços em volta dele, 3 laços, tá? Como se estivesse colocando uma corda, né? Amarrando, passando uma corda para prender a corda numa estrutura. Então você enlaçou uma vez, enlaçou a segunda vez, enlaçou a terceira vez, tá? Então as nossas espiras aqui, elas estão enlaçando as linhas de fluxo magnético. As espiras cinzas aqui, né, elas estão dando laço, passando, fazendo voltas em cima dele, tá? E aí a gente vai ter a manifestação de fenômenos eletromagnéticos pelo efeito total desse enlaçamento ou desse enlace, tá? Uma vez que a cada enlace você vai ter tensão induzida e essa tensão vai ser somada com a tensão do próximo enlace, que vai ser somada com a do próximo, e quantas forem as vezes que o fluxo é enlaçado. Tá? Então a gente vai descrever, né, a primeira lei de Maxwell dessa maneira, ou seja, a tensão induzida em um sistema vai ser dada pela derivada do fluxo enlaçado aqui no tempo, tá? Se for um único caminho fechado, uma única espira, né, a gente vai ter o fluxo enlaçado igual ao fluxo presente no espaço, ao fluxo do ímã estabelecido ali no espaço, tá? Se for um sistema que enlaça essas linhas de campo mais vezes, a gente vai usar essa expressão aqui, tá? Que é inclusive a forma canônica comum de se apresentar a primeira lei de Maxwell. Né? Então o que ela está te dizendo? Que para ter tensão induzida em um caminho fechado, tipo aqui, né, o fio de cobre que compõe o caminho fechado da espira, para ter tensão induzida ali, você tem que ter fluxo magnético variável no interior dessa espira. Tá? Essa é a mágica na natureza para se ter tensão induzida. Ok? Bom, existe uma pequena correção que eu quero apresentar na apresentação dessa equação, que é correlata a um sinal matemático que aparece aqui, que é um sinal de menos, tá? E esse sinal matemático tem um sentido físico muito denso, que eu gostaria de explicar aqui na finalização da aula, tá? Vamos considerar aqui, pessoal, um caminho fechado qualquer, que a gente, uma espira dessa de cobre, que a gente queira fechar inclusive em curto-circuito aqui, tá? Ela tem uma resistência elétrica
né, um fio de cobre, ele não tem resistência nula à temperatura ambiente. E vamos dizer que a gente aproxime desse caminho fechado. Vou até marcar aqui, ó. Chamar o caminho fechado de C minúsculo, tá? Vamos dizer que a gente aproxime desse caminho fechado uma fonte de campo magnético, tá? Que cria um fluxo magnético variável no tempo aqui, no interior desse caminho fechado, na superfície encerrada por esse caminho fechado. E que esse fluxo magnético seja crescente no tempo, tá? Então, se a gente olhar aqui as linhas de campo, ou a densidade de fluxo, esteja crescente aqui no tempo, ó. Tá? Então esse aqui seria o B no instante inicial, T0, e esse é o B no instante T final, tá? Maior do que o instante inicial. Está crescendo o campo, tá? Qual que seria a polaridade da tensão induzida? Tensão é uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, se tem a diferença de potencial, o potencial de um ponto tem que estar maior do que o potencial de outro. Tá? Qual dos dois pontos aqui nessa resistência teria o potencial maior do que o outro? Tá? Bom, vamos dizer, pessoal, que a polaridade da tensão seja essa aqui, ó. Tensão induzida seja mais positiva nesse terminal e mais negativa nesse, tá? Ou o potencial desse terminal seja menor, né? Com essa polaridade a gente teria corrente circulando aqui, ó, uma resistência finita, tá? Teria corrente. Tensão induzida sempre vai ter. Se vai ter corrente ou não depende da impedância do sistema, ok? Então essa corrente circularia aqui, né? E pela segunda lei de Maxwell que nós estudamos, corrente elétrica circulando em uma região do espaço, ela cria campo magnético em caminhos fechados circulares, tá? Então essa corrente elétrica ela criaria, né, pela regra da mão direita, tá? Considerando aqui que essa visão que a gente está tendo é à frente à frente da nossa espira, tá? A fonte de campo estaria criando o campo aqui para trás, ó. Tá? Então a gente está vendo a frente da espira aqui. Se a gente aplicar a regra da mão direita com o polegar orientado no sentido da corrente, que eu desenhei ali em vermelho, o campo magnético também criado por essa corrente seria orientado aqui na mesma direção da fonte de campo. Então você teria um campo magnético criado pela corrente elétrica aqui, ó, um B aqui em função da corrente, tá? Só que o que aconteceria então, né? Você teria campo magnético, que é essa linha rosa aqui devido à corrente, e o campo magnético em verde devido à fonte de campo que está aqui externa. Tá? Então os dois se somariam, né, esse campo aqui com o campo grandão, e você teria um campo magnético crescendo ainda mais. Ele estava crescendo e pela corrente que começou a circular ali, oriunda da tensão induzida, a gente criou um campo total ainda maior, né, crescente. Ora, se o campo cresceu, vai ter tensão induzida. Se a polaridade da tensão for essa, que a gente marcou aqui, ó, essa tensão vai crescer ainda mais. A tensão vai crescer. Com isso, a corrente cresce. Com isso, o campo magnético induzido, por segunda lei de Maxwell, também cresce.
Se o campo cresceu de novo, ele novamente vai se somar com o campo verde, que é o campo criado pela fonte externa, e nós teremos um novo crescimento do campo total, que é dado pela soma, né, do campo da fonte, que é o verde, com o campo oriundo da corrente induzida ali, que é o rosa. Então você vai ter um campo crescente de novo. Esse campo total crescendo, ele vai, né, variar e crescer, né? Então ele vai induzir uma tensão ainda maior, com uma corrente ainda maior, que vai induzir um campo magnético ainda maior aqui, ó. Vai levar a circulação de um campo rosa ainda maior. O que está acontecendo aqui? O processo não para, tá? Se você está aumentando a tensão e a corrente indefinidamente, ok? E aí, mesmo que você promova aqui um encerramento da variação do fluxo da fonte de campo, o campo rosa que nasce aqui, né, que é sintetizado pela ação da corrente elétrica, ele não para de crescer, tá? Então é como se você pegasse um ímã, movesse na face da espira, parasse, né? E a espira vai criando a tensão, né, sintetizando tensão e aumentando a corrente indefinidamente. Tensão vezes corrente é potência. Então é como se você estivesse criando, você parou de ceder potência ao sistema ao parar o ímã, tá? Não tem mais potência cedida. O ímã está com velocidade nula. Até a minha mão que estiver segurando o ímã parou de ceder potência mecânica ao ímã, tá? E aí ele vai criando potência elétrica para sempre, tá? E crescente, ok? Isso vai ferir a primeira lei da termodinâmica. É impossível. Se não tem como o sistema criar potência crescente se não houver uma fonte primária de potência para alimentar essa potência elétrica. Certo? Então, não faz sentido que a polaridade da tensão induzida seja essa aqui que a gente marcou, ó. Não pode ser. Tem que ser ao contrário. A tensão tem que ser induzida numa polaridade tal que ela contraria a variação do fluxo. Então, se o fluxo estiver crescendo, o fluxo da nossa fonte externa estiver crescendo, igual foi a premissa inicial do modelo, a tensão induzida tem que ser nessa polaridade aqui, o terminal mais positivo nesse ponto, de tal forma que a corrente circule para cá, ó. Né? E ela cria um campo magnético que contraria o crescimento do fluxo. Então, se a fonte de campo está promovendo esse campo em verde, vou desenhar ele aqui de novo, que está crescendo, a polaridade da tensão induzida por esse campo é tal que, se puder circular corrente, essa corrente cria um campo que contraria a variação do fluxo. Então, se o fluxo estiver crescendo, a corrente circula no sentido tal a reduzir esse fluxo. E se o campo estiver reduzindo, a tensão induzida inverte sua polaridade, e se puder circular a corrente vai ajudar o fluxo a se manter num nível maior. Tá? Isso é uma manifestação, né, da lei da conservação da energia. Né? Você não vai ter... os sistemas tendem a manter o seu estado energético constante. E uma das formas de armazenamento de energia na natureza é por campo magnético. Né? Tanto isso é verdade, que você pode até não ver, né? Mas você vai observar, por exemplo, aquecimento por micro-ondas.
Tem energia no campo magnético que é cedida a moléculas de água, tá? Você aproxima um eletroímã de uma peça metálica, ele vai promover trabalho mecânico, você vai ver um corpo se deslocar, né? Vai ter força sobre ele e ele vai se deslocar com uma dada velocidade. Então tem energia no campo magnético, tá bom? E aí, se o sistema recebe essa energia, ele tende a manter essa energia constante, tá? Então se você tentar aumentar o campo ali dentro, ele vai ter tensão induzida. Se puder circular corrente nem sempre pode circular, às vezes o caminho aqui está aberto, ó. Tá? Tensão induzida sempre vai existir, corrente não. Corrente vai depender se a impedância do sistema onde você tem a tensão induzida, se ela é infinita ou não, tá? Se for uma impedância infinita, não tem corrente, tá? Então a tensão ela é induzida sempre, e a polaridade da tensão se dá da seguinte forma: se puder circular corrente no sistema, né, a polaridade da tensão tem que ser tal que a circulação da corrente contraria a variação do fluxo magnético. Ok? Então, por isso, a gente tem aqui na primeira lei de Maxwell esse sinal de menos que eu coloquei, para dizer que a tensão induzida ela contraria a variação do fluxo. Fluxo crescente, tensão em uma polaridade. Fluxo decrescente, reduzindo, tensão em outra polaridade. Ok? Bom, então pessoal, o recado da aula hoje era só esse, né? Eu queria apresentar a modelagem, né? Fazer um estudo quantitativo com vocês da primeira lei de Maxwell, né? A parte qualitativa foi vista na aula passada, e aí para a gente fazer projetos, fazer modelos de equipamentos mais sofisticados, nós precisávamos complementar com a parte quantitativa. Eu queria então abrir a palavra a vocês, né? Para qualquer intervenção que vocês queiram, para saber se vocês entenderam, eu estou disponível. Tudo tranquilo. Também está 100%. Então tá. Para você também, Igor, tá beleza? Tá tranquilo. Então tá. Ô, moçada, então bacana. Se né, nós não temos dúvidas ou qualquer intervenção, eu queria agradecer a presença de vocês, desejar uma boa noite, e amanhã às 15 horas a gente se vê de novo. Beleza, então? Até mais. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado. Valeu, Até mais, Léo, boa noite. Valeu.